avançamos para a quinta-feira, o poder do Evangelho, os versos 28 e 29, os últimos dois versos do capítulo 1, dizem assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Aqui, algumas coisas lindas que Paulo descreve e o autor chama de o poder do Evangelho. Então, a primeira coisa que Paulo vai mencionar é que esta mensagem, que hoje somos chamados para participar do reino da graça, mas temos a esperança do reino da glória, Cristo em vós, a esperança da glória, essa foi a mensagem que Paulo anunciou. E ele não só anunciou, ele não só pregou, mas ele produziu um alerta, ele produziu advertência, ou seja, se você aceita, a consequência é essa, se você não aceita, a consequência é aquela. E ele diz a todo homem, primeira vez todo, e ensinando a todo homem, segunda vez, ou seja, 3 vezes vai aparecer aqui a palavra todo homem. O comentário bíblico diz que a repetição tripla dessas palavras enfatiza a universalidade do Evangelho. Não há exclusividade dos ensinos de Paulo, como havia no ensino dos falsos mestres. Todas as classes são chamadas e podem ser alcançadas. Então, a forma também como Paulo, os verbos mostra como Paulo trabalhava, anunciando, advertindo e ensinando, para cumprir um propósito, para que apresentemos todo homem perfeito. Mais uma vez, não existe ideia de impecabilidade. Aqui Paulo está dizendo, olha, eu fiz todo o possível, advertir, anunciar, advertir, ensinar, para que vocês tomem conhecimento e amadureçam. Esse perfeito tem a ver com amadurecimento. Esta palavra, diz aqui a lição, tem o significado de algo completo sem defeito. Por meio do processo do crescimento espiritual, nós podemos compreender a profundidade da lei de Deus, reconhecer que cada um dos seus mandamentos é belo, é ilimitado. Também entendemos que essa lei linda, maravilhosa, ela abrange os pensamentos e os propósitos do coração de Deus para nós e os nossos próprios. Olha que significado lindo aparece aqui desse evangelho pregado por Paulo. E o poder do evangelho aponta, então, tira as pessoas do reino das trevas, como vimos na semana passada, coloca para a herança dos salvos, como dos santos na luz, como vimos também no verso 12, e agora promove o aperfeiçoamento, promove o amadurecimento, promove o crescimento, é um tema também evangélico, neotestamentário, tratado em abundância por outros autores. E lá nas letrinhas pequenas embaixo, o autor aqui perguntou, o que significa ser perfeito em Cristo? Será que eu tenho uma compreensão de que eu estou crescendo na minha caminhada com Cristo? Eu tenho amadurecido na minha experiência cristã? Eu tenho vencido pela graça de Deus, pela comunhão com Cristo, pelo poder do Espírito Santo habitando no coração, eu tenho vencido traços de caráter que ainda me prendem a padrões que não sejam os padrões do exemplo do Senhor Jesus? Então nós precisamos, irmãos, essa lição, amadurecer essa lição nos provoca para uma vida madura, uma vida perfeita, uma vida plena. Estamos vivendo integralmente o cristianismo. Essa eu sei que é uma palavra forte. E eu vou dizer, como Paulo escreveu aos Filipenses, eu não julgo, irmãos, que eu tenho alcançado, mas eu prossigo, eu estou avançando pela graça de Deus. E assim, Paulo vai dizer que, por isso, ele também se afadigava, esforçando-se segundo a eficácia que opera nele, ou seja, ele diz, olha, eu me esforço para isso, eu estou fazendo o meu melhor, eu me entrego, eu me canso, eu me gasto. Irmãos, será que nós podemos dizer, nós estamos nos afadigando pela pregação do Evangelho, estamos nos gastando pela pregação? Às vezes nós nos poupamos, né, irmãos? A natureza humana tem essa tendência, eu também tenho, mas nós somos convidados a nos afadigar, para esforçando-se ao máximo possível, como Paulo escreveu também aos Coríntios, eu faço tudo por todos os meios para ver se alcanço alguns. Será que nós estamos nos dedicando suficientemente? Ou estamos economizando energia, irmãos, para
utilizar de outra maneira naquilo que não tem a ver com a pregação do Evangelho. Nós temos que ter equilíbrio. Deus sabe que nós precisamos trabalhar, precisamos de recursos para ter uma vida digna, confortável, e Deus sabe que se nós não cuidarmos, isso toma conta da nossa vida. Então, oremos por equilíbrio, para que cumpramos as nossas responsabilidades de sustento da nossa casa, da nossa família, de nossa vida, e ao mesmo tempo, irmãos, não deixemos de separar tempo para a pregação do Evangelho, para as coisas da igreja, e o sábado é um exemplo poderoso disso. 6 dias nós dividimos as nossas atenções com tantas coisas, mas o sábado é um dia que nós separamos para o Senhor, e Ele é um poderoso pedagogo, Ele nos ensina a continuar ao longo da semana, também separando tempos para Deus. Lembre-se que o primeiro dia completo que o ser humano viveu, Adão e Eva, foi um sábado. Então, se nós invertermos a lógica, eu guardo o primeiro sábado, e com a experiência da alegria com Deus, eu distribuo a minha agenda da semana, sempre reservando um pedacinho para Deus, mas também reservando o espaço para trabalhar no jardim, entre aspas, né, para cumprir as minhas responsabilidades. Que pensamento lindo, que poder maravilhoso o Evangelho tem de nos conduzir a uma experiência de integralidade, de amadurecimento. Eu espero que você e eu estejamos desfrutando disso, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.